Eu sei que todo mundo já ouviu falar ou escuta todos os dias que o estresse faz mal, que o sistema nervoso, a gente já tá começando a pegar que o sistema nervoso ele influencia em bastante coisa. Mas na real, a gente ainda não sabe ou não identifica o quanto de verdade o estresse nos prejudica. Quando a gente tá em modo de estresse, o estresse assim no nível intenso, no nível absurdo, no nível de resolução, nós ativamos a nossa simpaticotonia, ou seja, nós estamos em modo de defesa. Imagine que agora apareceu um leão aí na tua sala, na tua casa. O que que tu vai fazer quando esse leão aparecer? Teu corpo inteiro ele bloqueia, ele entra em simpaticotonia para você lutar com o leão. Ou você luta ou você foge. Não tem outra opção. Ou é lutar ou é fugir. E nas duas, você vai precisar de todo o teu sistema muscular íntegro. Ou seja, enquanto você tiver um leão para resolver, enquanto você estiver enfrentando um problema, os nossos leões hoje em dia não são leões verdadeiros, né? Lá o felino. Hoje em dia os nossos leões são uma conta para pagar, filhos que não obedecem, marido isso, esposa aquilo. Esses são os nossos leões. Às vezes uma mãe, um não sei o quê. E aí a gente vai se colocando em posições que a gente não deveria se posicionar, né? E aí o corpo ele é tão incrível que quando você tá estressado em modo de defesa, acontece o seguinte: todo o fluxo sanguíneo que estava indo para o sistema visceral, para os órgãos, para o funcionamento do intestino, para a parte cerebral, para de ir, claro, vai, né? Mas em bem menor quantidade, e começa a ir muito sangue e enrijecimento e para as fibras musculares, porque o corpo entende assim, ó. Bom, se ela tiver todo o aporte sanguíneo para o sistema visceral, tudo certinho, eu não vou ter força de fluxo sanguíneo para ela poder correr. E aí não adianta nada ela ter um sistema visceral lindo funcionando se ela estiver morta, né? Então o que que ele faz? Ele para assim, diminui bastante o fluxo sanguíneo para o nosso crescimento. E o crescimento é crescimento celular. Crescimento cerebral, nutrição de neurônio, nutrição de células, as nutrições elas param, diminuem muito o aporte sanguíneo para todo o teu sistema digestivo e vai para músculo e perna. Por quê? Porque você precisa sobreviver. Agora é um momento de sobrevivência. Tem um vídeo do X-Men, num desenho, que quando eles estão atacados, tipo, tem o ataque lá, e aí começa a descer cortina de ferro, cortina de ferro, cortina de ferro. A casa inteira começa a piscar, alarme. É mais ou menos isso, a sirene, o sinal que o teu sistema soa para o cérebro. É como se tivesse assim, ó, quando você tá estressado, alarme, 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 pare, vamos ativar modo de defesa. No modo defesa, fluxo sanguíneo, intensidade, músculos de pernas e braços, principalmente das pernas, para você poder correr. Por isso que quando você tem um choque numa situação super estressante, né? Um baque que você não tá esperando, ou você tá resolvendo assim muitos pepinos, quando você termina, pode ver que o teu corpo inteirinho, ele fica cansado, muito cansado. Porque todo aquele aporte sanguíneo, teu sistema tá bombando para você não dormir. Por quê? Como que tu vai dormir se você tá em modo de defesa? Você tem que matar esse leão, você tem que matar o inimigo, você tem que se defender, você tem que sobreviver. Enquanto você estiver sobrevivendo, teu sistema tá em modo de defesa intenso. Nesse modo de defesa intenso, você vai ficar assim. Quando passar, e daí começa a dar as tremedeiras, né? Que se chama fasciculações musculares, sabe? Quando fica tremendo inteiro. E aí você pensa, quando passa a situação de estresse, tu pensa, né? Geralmente essas tremedeiras é quando o músculo
Fadiga. Mas peraí, eu não fiz nada, né? Não tava correndo de verdade. Por que que o meu músculo fadigou? Porque olha a tensão que o sistema manda. É muita tensão. É para você sobreviver. Ele não entende que o teu estresse com o teu marido, com os teus filhos, ou o pepino do trabalho, não é um leão verdadeiro que tá ali para te comer e você precisa lutar de verdade. Nós somos seres biológicos. E nessa biologia, nós temos instintos. E o sistema ele não entende que nossos leões não são de verdade um inimigo com arco e flecha ou um felino ali. Ele não sabe disso. Então ele vai te colocar em modo de defesa para você sobreviver. E nessa sobrevivência tem danos e danos graves. Então, dentro de uma visão biológica, quanto mais tempo você ficar em conflito ativo, maior é o tempo de resolução. Então, eu tô num estresse contínuo há 10 anos. Imagine o tamanho dessa resolução depois. Imagine, 10 anos assim. Ou eu tô num conflito e aí a resolução é de acordo com o tempo e com a intensidade. Eu tô 10 anos num conflito ativo, judicial, em simpaticotonia, querendo resolver, não dormindo direito, porque o meu corpo também não entende que de madrugada eu não vou resolver nada. Ele quer que você resolva, que você sobreviva. E aí eu tô 10 anos nesse conflito judicial, sei lá, com o pai do meu filho, querendo trazer meu filho, e aquela confusão. Mas não é um conflito tão intenso. Quando resolve, vem lá um sintoma intenso. Ou eu tô há 1 ano, bem menos tempo, mas num conflito nível 20, sabe? Num conflito muito maior de intensidade. Fugindo, sei lá, da polícia. Um conflito maior, mais intenso. A resolução às vezes é mais intensa do que o do 10, porque a intensidade do de 1 foi maior do que o conflito do de 10. Consegue me entender? E aí, nessa simpaticotonia, o que acontece? Nessa simpaticotonia, além do teu sistema digestivo piorar, então intestino, estômago não vai funcionar como deveria. Quanto mais você tiver em simpaticotonia, você há tensões musculares, comprime nervo óptico e aí começa a dar aquela dor de fundo de olho ou um nistagmo, o olho fica tremendo por causa do estresse. Então, pessoas muito estressadas, o olho começa a tremer. Por quê? Porque comprime intensidade, né, muscular, comprime nervo óptico. Então, aqui eu quero deixar a nossa conscientização que o estresse, apesar de a gente já saber, eu acho que eu tenho dor de cabeça assim quando eu me estresso, né? Quando não sei o quê. Mas a gente ainda não tem a real verdadeira noção do quanto estar em simpaticotonia, estar estressado, leva a uma disfunção gigantesca. Você vai ficar em modo de defesa de forma gigantesca. Né? Porque o teu corpo quer que você sobreviva. Então, identifica os teus leões, ameniza, diminui, trata o que precisa tratar, resolve o que precisa resolver. Mas essa situação não dá para resolver. Então, informa para o teu sistema que não tem nada para ser feito no momento. E aí já dá solução. Um exemplo, né? Se essa ação judicial for ruim para mim, então já tenho que ter soluções mais ou menos na minha cabeça. Como que eu vou fazer para sobreviver se o resultado for ruim? Porque senão teu corpo ele vai estar o tempo todo, resolva, dê uma solução. Ele quer que você solucione para poder voltar a funcionar como ele estava. Porque se você não solucionar, você continua no modo de defesa. Tá bom?